Olá, boa tarde. Vamos iniciar aqui hoje o nosso GED referente à unidade 7, nossa penúltima unidade, iniciando agora no dia 21 do 11 às 15 horas, para a gente abordar aqui por completo a unidade. Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa unidade 7, vamos tratar sobre a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. No caso, o nosso passaporte, entre aspas, né, para quem é um trabalhador seletista. Ele é de uso obrigatório. Todas as empresas devem assinar a carteira de previdência dos seus funcionários, via de regra, né? Para os que. Boa tarde, Carlos. Para os que estão aí trabalhando em regime seletista. A nossa carteira, ela é o documento que contém informações sobre a vida profissional do trabalhador. Basicamente, será ali registrado, né? Sua função, o valor do seu salário. Se você percebe uma remuneração variável, também vai ter lá disposto, por exemplo, as pessoas que recebem salário mais comissão, vai estar disposto também na carteira. Ela foi criada pelo Decreto-Lei 926 de 69, bem antigo, dá para ver aí, né? E ela, toda empresa tem que ter a carteira assinada de seus funcionários. E aí, como está na nossa CLT, no nosso artigo 47º, diz que o empregador que mantiver o empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Essa questão da reincidência é porque quando o fiscal vai lá, né, o auditor, ele olha todos os dados, todos os dados dos funcionários, vê eventualmente se tem algum funcionário que não tem a carteira assinada, e aí ele aplica a multa no caso da empresa, né? Aí, por exemplo, um ano depois ele vai lá, ou outro auditor vai, e a empresa já tenha corrigido aquele funcionário, mas ele vai e encontra outro funcionário com a carteira sem estar assinada. Então ele vai e aplica novamente a multa, que não vai ser mais de R$ 3.000, vai ser, nesse caso, de 6.000, né? Se for um funcionário, a gente está tratando de um funcionário como exemplo. Mas se for mais funcionários, aí a gente multiplica aí. Ali a legislação é bem clara. Sujeita a multa no valor por empregado. Ou seja, não é um valor barato você não ter aí o registro do seu funcionário da CTPS dele. E é uma coisa que deve ser levada em consideração bem, 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 bem pontual, né? Porque se você quer ter ali um funcionário, você deve ali contribuir com os direitos dele e garantir uma futura aposentadoria ou algo do tipo. Não só nisso, mas também a garantir em questão de acidentes de trabalho que estão previstos ou um acidente eventual. A carteira de trabalho ela é emitida pelo Ministério da Economia e deve ser preferencialmente nos meios digitais. Por que preferencialmente? Porque ainda ocorre eventualmente de haver a emissão de uma carteira física. Possivelmente quando houver algum problema. Quando eu fui até fazer a minha, um bom tempo atrás, né, que eu já trabalho há mais de 4 anos de carteira assinada, tinha uma pessoa lá comigo que ela teve um problema no sistema. Ela tentou fazer várias vezes, a pessoa lá também, porque anteriormente a gente só preenchia e ia lá só para eles liberarem o sistema e emitia o aplicativo. Aí, no caso, essa pessoa não conseguiu de jeito nenhum, nem ela conseguiu preencher, nem a moça lá também conseguiu preencher. Aí ela abriu lá uma exceção para ele, foi produzida a carteira por meio físico. Mas, tipo assim, são casos bem eventuais. A preferência é para ser nos meios digitais. Até porque facilita também para você, que você tem ali a sua carteira na sua mão toda hora. E facilita também para o empregador, né? O registro, alguma mudança de salário, promoção, algo do tipo. Todos esses registros se tornam mais fáceis para ele. Pode falar, Mary, pode ficar à vontade. Então, hoje, por exemplo, as minhas já estão todas cheias. Aí eu entro no sistema e faço uma seleção, é isso? Talvez a Mary tenha clicado ali sem querer. Hã? É, Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Boa tarde, né? Show, valeu. Então, continuando aqui. A carteira, ela não terá número, né?
ela não tem um número tipo o CPF, o E RG, que tem outro um número de tem registro, ela é hoje isso. locada no seu CPF, né? Então, seu CPF ali é o mesmo número da sua carteira de trabalho. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para registrar a assinatura da sua carteira. Ou seja, da data da admissão ali, no dia que ele contratou, ele tem 5 dias úteis para efetuar o registro da sua carteira, né? E você pode visualizar ele em até 48 dias úteis. Então, se está ali, ele registra em 5, você consegue visualizar em 5. Meri, tu tá levantando a mão, eu não sei se quer falar. Pode Isso, ficar à tá me vontade se ouvindo? quiser falar. Tá me ouvindo? Tá me Acho que tenha ouvindo? sido acidentalmente. Concluindo, né? É vedado o empregador realizar anotações desabonadoras na CTPS, ou seja, uma conduta desonrosa, de, por exemplo, do funcionário que eventualmente resultou para ele numa suspensão, ou então em uma assinatura de uma. Como é o nome? Falou a memória. Advertência. Uma advertência escrita. Né? Uma advertência escrita, por exemplo, ele não pode registrar na sua CTPS, porque isso torna até um caráter discriminatório para você, assim, entre aspas, né? Porque se você, por exemplo, sai da empresa, futuramente você vai entrar em outra, a pessoa analisa lá sua CTPS e vê que tem, ele teve uma conduta que gerou para ele uma, cheia de anotações. Basta uma vez, pera, se minha CTPS estiver cheia de anotações, peraí que eu tô lendo. Se minha CTPS estiver cheia de anotações, basta fazer uma via digital. Meire, pode ser que seja, né? Porque aí você terá que ver com o local que emite a carteira. Porque quando ela bate o limite, acho, de anotações, acredito que eles possam tanto agregar mais, né? Tipo, gerar uma nova física, mas acredito que eles vão partir para o meio digital. Eles estão tentando fugir ao máximo do meio físico. Até porque, como eu disse, é meio que ultrapassado, né? Ninguém utiliza mais CTPS em meio físico. Muito difícil. Eu, particularmente, não desconheço, assim. Tem alguns colegas próximos que tem, mas é bem pessoas que têm mais, tipo assim, que já trabalham há mais tempo, ultrapassado. É, ultrapassado o método, né? O método em si é ultrapassado. A pessoa ainda assina lá. E, por exemplo, você vai promovido, tem que levar a carteira lá para eles assinar de novo, fazer alteração. Então, é basicamente isso sobre CTPS. Jornada de trabalho. Agora a gente entra na parte mais extensa da nossa unidade 7, que aborda todos os preceitos ali, os detalhes, aliás, da jornada de trabalho. Vocês já viram jornada de trabalho por alto, quando vocês viram direitos sociais, mas foi bem superficial. Agora a gente aborda um pouco mais alguns detalhes sobre hora extra, período sobre aviso e ademais. Inicialmente, pessoal, a jornada de trabalho é o tempo que você está à disposição ali do seu empregador, como é bem dito ali no nosso artigo 7º da Constituição, dispõe de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A gente sabe que a gente está aí sobre o regime de uma possível PEC que altere esse limite, porque esse limite aqui é o limite máximo. Teve até uma pessoa que perguntou na aula sobre, mas a PEC ali não precisa alterar o artigo 7º, mas sim, ela precisa alterar o artigo 7º porque é que se trata do limite máximo. Então, se, por exemplo, ele só adiciona que é preferível, eu poderia entrar em situações que se elencassem normalmente nesse artigo. Então, a PEC visa alterar exatamente este artigo que estão aqui na frente de vocês. Artigo 7º, inciso 8 da nossa Constituição, que ele vai. 8 não, perdão, inciso 13. Que ele vai abordar, no caso, eles pretendem reduzir para 36, se eu não me engano, 36 horas semanais, em um regime de escala 4 por 3, salvo me engano. Algo que é um pouco, como a professora já comentou em sala de aula, né? É algo um pouco difícil de ser, como é que se diz, de uma maneira menos impactante. É meio que difícil de ser aprovado, entre aspas. Essa questão por conta de muitos viés, né? Tipo, disseram que não tem análise e tudo mais, mas tem muitos pontos delicados nessa PEC, então a gente deixa aí para a professora abordar, como ela já abordou, teve uma aula que ela ficou em uns 20 minutos mais ou menos explicando sobre a PEC, e é algo que está aí
é bem pontual nas redes sociais, né? Toda semana a gente vê alguma coisa que sobre a PEC quando bateu o limite de assinaturas agora é necessário, foi bem difundido. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo. A CLT, no nosso artigo 4º, fala que considere-se como serviço efetivo o período em que o empregado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo a disposição expressamente acho que é contratual que está cortando, consignada. Então, basicamente isso. O funcionário está ali à disposição do empregador, é contado como período de jornada. Lembrando, pessoal, que aquele período de curso entre o serviço e a sua casa, e a sua casa e o serviço, é o curso chamado, né? Período ali de quando se ocorre algum acidente ou algo do tipo, é chamado acidente de trajeto. Seu trajeto ali que você está desempenhando para ir para sua casa e para voltar para sua casa, aliás, para ir para o seu trabalho e voltar para sua casa, ele não é contado como serviço à disposição do empregador. Anteriormente era contado, agora não é mais. Agora sim que eu digo, mas já tem um tempinho também. Artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despedido do empregador desde a residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador, como eu falei. Pode falar, Neto, pode ficar à vontade. Boa tarde. Vitor, é só com relação ao que tu falou anteriormente, quer dizer que a questão do trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Pode ficar à vontade, Neto. Se Você está você falando, sofreu não um está saindo. acidente, não é considerado mais como acidente de trabalho? Eu não entendi bem. Me ouviu? Acho que talvez o Neto tenha apertado sem querer Não também. está me ouvindo, né? Vamos continuar. A súmula 90 do TST diz que o tempo despedido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não, servindo por transporte regular público e para o seu Oi, retorno é computável na jornada oi. de trabalho. Tá me ouvindo? Desculpa, Vitor. Tá me ouvindo Súmula agora? 429. O tempo à disposição do empregador da CLT, Oi. período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. Boa tarde, Maria. Vitor, tu me ouve agora? Tu me Está sem ouve? recepção de som. Acho que seu áudio está com problema. O meu está com problema? Não. Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Espera aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Vitor? Oi. Oi, oi. Não tô Oi, ouvindo oi, oi, oi. realmente, né? Oi, oi. Tá me Deixa eu ouvindo só agora? desconectar aqui meu fone. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ouviu? Ó, acho que é porque Pronto. não tava saindo no meu fone. Deixa eu só ver aqui. Tá. Deixa eu... Pronto, tá me ouvindo? Agora foi. Pronto. Eu fiquei uma dúvida, Vitor, só com relação a essa questão anterior que você falou aí, com relação a jornada de trabalho, com relação ao trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Quer dizer que não considera, digamos que eu sofri um acidente nesse trajeto, não sou mais amparado pela lei, é isso? Não é considerado mais como acidente de trabalho? Não isso. É porque anteriormente, Neto, esse período de decurso que você iria entre a sua casa para o trabalho e trabalho-casa, ele era computado como jornada à disposição do empregador, ou seja, era computado como jornada de trabalho. Agora ele não é mais, ou seja, só é ali contado como jornada de trabalho o período que você está efetivamente à disposição do empregador na empresa ou fora Sim. dela. Agora, a questão de acidente continua resguardado sim. Acidente de Tá. trajeto ainda é válido. É só a questão Entendi. de não computar para a hora. Entendeu? Entendi. Show, né? Súmula 429. Considere-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4 da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que não supere o limite de 10 minutos. Aqui é no caso para aqueles locais que têm a portaria muito longe do seu local de trabalho. Por exemplo, normalmente isso acontece em condomínios. Da pessoa trabalha em condomínio, por exemplo, é jardineiro. Aí ele vai entrar ali na portaria, efetivamente ele já está entrando no ambiente de trabalho. Mas é até ele chegar ali no ponto deles de se
colocar seu material e tudo mais, normalmente é um período que extrapola esses 10 minutos diários. A fábrica Fortaleza, por exemplo, É, é os 2 quilômetros da é, portaria para o local de anda trabalho. demais ali, viu? Ali é um exemplo claro. Acho que a Fresenius também é um exemplo claro. A empresa de soro que tem aqui próximo. Intervalo intra-jornada. A gente vai ver que a gente tem dois tipos de intervalo, intra e inter. A gente vai ver eles agora. O intra-jornada é o período ali de descanso, comumente chamado de horário de almoço. Normalmente ele é utilizado para as pessoas se alimentarem, descansar um pouco. Aí, no caso, varia de empresa para empresa. Tem empresa que você sai dela para comer em casa, ou então em algum restaurante, tem empresa que fornece a alimentação nela. Então, vai variar aí. Mas, via de regra, quem trabalha até 4 horas não tem direito ao intervalo. Quem trabalha entre 4 e 6 tem 15 minutos, via de regra. E mais de 6 é 1 hora a 20 minutos. No caso, o artigo 71, caput da CLT e parágrafo 1º, eles ditam sobre esses intervalos intrajornadas. O artigo 611-A diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, entre outros, quando dispuserem de intervalo intrajornada, ou seja, respeitar o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja, nessa questão do intrajornada, pode ser e normalmente é regulado por acordo coletivo. Tem pessoas que trabalham mais de 6 horas, entendeu? E só tem 30 minutos de intervalo. Pode ocorrer. Assim como tem pessoas também que trabalham às 8 horas por dia, mas tem direito a 2 horas de almoço. Vai variar de empresa para empresa. Mas essa questão, ela é normalmente regulada por convenção coletiva. Eu digo porque no meu caso também é regulado por convenção coletiva. E aí tem essa variação para mais ou para menos. Mas deve ser respeitado o limite de 30 minutos. Ou seja, mesmo trabalhando mais 6 horas, você não pode ficar com menos de 30 minutos de intervalo intra-jornada. O intervalo interjornada. Aqui é o intervalo, pessoal, entre um turno e outro de trabalho. Entendeu? Então, você vai para casa ali, seu interjornada, e você tem que ter ali essa variação de tempo. O interjornada, no artigo 66, diz que deve ser no mínimo de 11 horas de descanso. Ou seja, entre uma jornada e outra, você deverá ter no mínimo 11 horas de descanso consecutivas. Não pode ser 11 horas ali fracionadas. Isso é bem óbvio, né? Mas tem que deixar aqui bem claro. A OJ 355 diz que o desrespeito ao intervalo mínimo interjornada previsto no artigo 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no artigo no parágrafo 4 do artigo 71 da CLT e a súmula 110 do TSD, devendo-se pagar a integralidade das horas que forem subtraídas do intervalo acrescido do respectivo adicional. Ou seja, se abaixo dessas horas, você vai ter que pagar ali a integralidade das horas mais o adicional, por conta da em virtude da quebra de período de férias, aliás, de intervalo interjornada, férias. Estou pulando para o próximo conteúdo. Descanso semanal remunerado. Aqui é mais uma revisão. Vocês já viram descanso semanal remunerado, basicamente já sabem calcular. Aqui vocês vão ver mais a parte referente a artigos dele e revisar também a questão do cálculo do DSR. Mas vocês já viram, inclusive teve questões de prova já que vocês já sabem calcular, eu espero, né? Então, vamos mais dar uma revisada. DSR é o período ali em que o trabalhador se ausenta do seu serviço, em virtude ali de um descanso que é garantido. Hoje, no caso, a pessoa tem a escala 6x1 comumente, né? Tem escalas que a pessoa chama de 5x2, mas não é 5x2, você tem que compensar ali na semana alguma coisa para você fechar aqueles 2 dias que você fica em casa. E tem a escala, no caso, que é a comumente, que você tira 1 hora, aliás, 1 hora não, um dia de descanso, 24 horas consecutivas ali, e ocorre uma interrupção do contrato de trabalho. Voltando aos tópicos de interrupção e suspensão, esse caso, a DSR, é uma interrupção do contrato de trabalho. Você se ausenta da empresa fisicamente, mas você ainda continua recebendo no seu salário ali, vem o pagamento da sua DSR. Salvo, vocês viram, né? Quando tem a falta injustificada.
O artigo 7º diz que é direito nosso, refrisa, como a gente já estudou. O artigo 67 da CLT diz que todo empregado é assegurado o descanso semanal de 24 horas consecutivas, no caso de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, ou todo ou em parte. Ou seja, preferencialmente, pessoal, o descanso ele deve ser preferencialmente aos domingos, não exclusivamente. Ou seja, a gente sabe que tem setores aí que necessitam da folga em outro dia. Eu, no caso, trabalho em um setor que eu não folgo no domingo. Mas, em via de regra, ele deve ser, salvo as exceções. Tem empresas que funcionam 24 horas e necessitam de mão de obra 24 horas. Então, não tem como todos os funcionários folgarem no domingo. Já pensou aí? Um hotel, todo mundo folgando no domingo? A OJ 410 diz que viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro. Ou seja, quem folga ali o limite, né? Que hoje a nossa escala limite é a 6/1. Ou seja, você tem que trabalhar 6 dias, no 7º você tem que folgar. Você não pode trabalhar no 7º dia. Quando ocorre esse trabalho no 7º dia, esse pagamento vai ter que ser em dobro. Ou seja, a DSR ali vai ser, no lugar de você pagar um dia normal, como se a pessoa estivesse trabalhando, você vai ter que pagar como se ela tivesse trabalhado 2 dias. Ou por 2, né? Aqui no caso é o cálculo, só relembrando, né? Se tem uma falta por semana injustificada, acarreta uma ou mais na mesma semana, acarreta um desconto somente de um DSR. Ou seja, por exemplo, aqui esse caso, se a pessoa falta aqui um exemplo no dia 8 e ela folgaria no dia 13, que é o domingo, a gente está tomando aqui o domingo realmente como folga. Se ela folga no dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 11, ela só vai ter o desconto do dia 13. Ela pode faltar quantas vezes for na semana, injustificadamente, que ela só vai ter o o desconto de uma DSR. E, no caso, se ela falta um dia por semana, vamos supor que ela falte 8, 15, 22 8, 15, 22, 3 dias, ela vai ter 6 dias de DSR descontado. 6 dias descontado. Os 3 que ela faltou e as 3 DSR. No caso, 13, 20, 27. Lembrando, pessoal, que é falta injustificada. Falta justificada não pode ser descontado do seu descanso semanal remunerado. E lembrando que só é descontado o valor. Você só deixa de receber, mas a sua folga continua lá. Você vai tirar sua folga normal, só que aquele valor não vai ser pago. No caso, por exemplo, você trabalhou os 30 dias, você vem lá. Mesmo você tendo as suas folgas, vem lá, 30 dias referente ao seu pagamento. Mas quando você tem uma falta injustificada, aí vem lá descontado o valor do seu pagamento. Artigo 67, parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quando aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Ou seja, aqui no caso é para as empresas, como eu falei, que funcionam 24 horas, necessitam de uma mão de obra no domingo. A pessoa vai ter que trabalhar no domingo e tem aqui no caso a nossa portaria 19.809 de 2020, que dita alguns dos artigos que estão, aliás, algumas das opções, aliás, não, alguns não, todos que funcionam no domingo, no caso, domingo e feriado. Quando necessita, tem que entrar nessa portaria aqui. Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Ou seja, se não está na portaria, pessoal, se não foi autorizado por uma autoridade competente, não poderá funcionar aos domingos. Não, aliás, não é que funcionar. Não vai poder utilizar da não folga aos funcionários ao domingo. Como eu falei, aqui se encaixaria nas exceções. Porque o sábado, aliás, os domingos e feriados, via de regra, eles são utilizados para as folgas, né? Mas, quando autorizado, como fala o artigo 68, pode sim funcionar normalmente. Horas extraordinárias. Aqui no caso são as famosas horas extras. Como a gente já viu, extra é a abreviação de extraordinário. A nossa Constituição, como já visto anteriormente,
também elenca remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% da hora normal. Lembrando, pessoal, que tem gente que calcula isso aqui errado. Por que calcula errado? Porque você vai calcular 50% mais a sua hora normal, entendeu? Ou seja, vamos supor, você trabalha, aí é 10 reais a sua hora, vamos supor. Então, em um dia que você trabalhe a hora extra, você vai ser o quê? A sua hora, você trabalhou uma hora extra, você vai receber 15 reais pelaquela hora, que é 10 reais, que já é o valor da sua hora, mais 50% do valor da hora. Tem gente que pega o valor total e soma com 50%. Não é assim que funciona. Vamos supor que tu trabalhou, recebeu 80 reais no dia, aí tu trabalhou uma hora extra, aí tu vai receber os 50% de 80. Aí não tem nem sentido. Então deve-se calcular o valor da hora, pelo amor de Deus. Artigo 59 da CLT diz que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, perdão, em número não excedente a 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Aqui no caso, pessoal, é o nosso limite. A gente viu que o nosso limite de horas semanais extras são de 2 horas. Nesse caso, o artigo 59 fixa esse excedente de horas aí. Também para quem trabalha em banco. Quem tem banco de horas, aqui no caso não é pagamento, vai para o banco de horas. Aí o que exceder isso já entra para pagamento. Porque tem empresas, por exemplo, você faz 2 horas extras, aí você passa ali um tempo, da hora extra, aí já entra direto para o pagamento de hora, aliás, de banco. Perdão, do pagamento direto. Entra as duas para o banco e o excedente ali entra para o pagamento direto. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhistas. Trabalhadas. No caso aqui, diz da questão da limitação de horas. Ele terá que pagar de qualquer forma. Adiante, o controle de ponto. Aqui no caso, eu acho que a Aline não aborda esse tópico. Eu acho que eu botei aqui mais por adentro para vocês também ficarem cientes. Que é a questão do registro do ponto. Que o horário de ponto ele será registrado. Terão diversas formas de registrar. Pode ser manual, que não é muito utilizado também, que é no caso o papelzinho ali, tem uma folha de registro. Você anota o horário que entrou, anota o horário que saiu. Tem o meio digital, que é, no caso, o controle de ponta ali pela sua digital. Tem o meio facial. Tem algumas outras formas de controle. Tem o mecânico, né? Que eu acho que algumas pessoas conhecem. Eu tenho a foto, mas eu não coloquei. Que é o mecânico. É aquele, por exemplo, que o pessoal fazia antigamente. O pessoal tem um cartãozinho. Aí é lá e, tipo, bota o cartão na máquina e a máquina faz um furinho lá no horário. Então, ou então faz uma marcação de grafite no horário que você entrou e saiu, que é chamado mecânico isso. Pode falar, Neto, pode ficar à vontade. Vitor, me tirou uma dúvida. Eu lembro, com relação a essa questão aí do excedente do banco de horas. Eu tenho a impressão que a professora, quando estava explicando, ela falou o seguinte, que, digamos, o máximo que você pode fazer são 2 horas de hora extra, né? Uhum. Sei. Aí, o que você passou digamos que foi feito 3 horas de hora extra. Não, perdão, é banco de horas, né? O que você passou do banco de horas, pago direto. Como se paga total. Ou foi com relação a banco de hora, ou foi com relação a hora extra. Eu não estou lembrado agora. Mas é assim, é mais ou menos assim. Eu posso fazer no máximo 2 horas extra, que é o que é permitido por lei. Sim. Digamos que eu fiz 3 horas extra. Aí ele entra direto, a hora que passou, entra direto para o seu pagamento. Isso, vai entrar direto para o pagamento, né? Exatamente. Mas aí, pronto, é isso mesmo. Mas aí eu lembro, eu tenho impressão, não sei se estou enganado, que vai entrar direto para o pagamento, não é só 1 hora que passou, não, é as 3 horas, incluindo o total, por conta disso. É como se fosse uma penalidade para o empregador. Neto, assim, eu posso olhar isso para ti, mas eu acho que não é assim, não. Quase certeza.
No caso, o que entraria seria o excedente. No caso, por exemplo, a empresa que trabalha com banco de horas. Eu digo que já aconteceu isso comigo. Uma vez Hum, eu fiz mais de 2 horas. Eu fiz um pouco mais, tipo minutos, uns 20 hum. minutos. Aí o excedente que entrou para o meu pagamento foram uns exatos 20 minutos. Os outros dois entraram para banco de horas. Mas eu posso confirmar isso para ti, eu te passo. Mas é quase certeza, Tá. quase certeza. O que entra diretamente para o seu pagamento é o excedente. No caso, o que entraria os três se fosse o pagamento de empresa que paga o banco de horas. Não tem, não, aliás, que paga o hora extra, não tem o banco de horas. Mas eu Sim, confirmo para ti, beleza? entendi. Tá certo. E tem a questão também anual. Não sei se ela lembra que ela falou que é com relação Ah, a anual. o fechamento do banco. É porque o banco Fechamento é do que tem. banco. É Com que, relação ao fechamento do banco. Tem é a que a ver gente vai também. abordar isso mais à frente. Tem Ah, uns tá. slides que falam mais à frente. Ok. Show? Chega lá, Show. eu te relembro. Horário para o registro, no caso, a anotação do entrada do funcionário, né? Como eu falei, pode ser mecânico, manual e eletrônico. Para estabelecimentos com mais de 20 funcionários, será obrigada a anotação do horário de entrada e saída. Então, no caso, quem tem uma empresa com, por exemplo, 19 funcionários, não tem obrigação, aliás, mais de 20 no caso, não tem obrigação de anotar a entrada e a saída do funcionário. Mas com mais de 20 é obrigatório o registro. A questão do parágrafo 4. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Aqui no caso, pessoal, é para a hora extra, no caso. Tem gente que registra a hora extra e outras pessoas que não. Mas, via de regra, é bom registrar, né? Porque se você não tem ali o controle, fica um pouco inviável de você cobrar. Súmula 366 do TST. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horários do registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 diários. Se ultrapassados esse limite, será considerada como extra totalidade do tempo, que excede a jornada normal, pois configurando o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregador ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal e etc. Aqui no caso é o excedente de 5 minutos. Vocês já sabem disso, acredito. Que é permitido 5 minutos antes a entrada, 5 minutos após a saída, para essa limitação. Ou seja, por exemplo, ali a pessoa entra às 7 horas da manhã e sai 3. Ela pode bater o ponto 6h55 e ela pode bater o ponto também 3h05. Tendo essa limitação, pode permitido que não seja computado como hora extra, vai entrar como horário normal. É uma margem de erro, tanto para mais quanto para menos, pessoal. Então ela pode, por exemplo, voltando aqui o caso, pode bater entrando de 7 horas e saindo de 3. Ela pode bater tanto 6h55 como pode bater 7h05, que não vai ser descontado. Assim também na saída. Ela poderia bater tanto 2h55 quanto 3h05, que não seria descontado e nem acrescido de hora extra. Porque essa limitação é legal, como vocês viram em questão de troca de uniforme e tudo mais. Tem empresas que não permitem que você bata o ponto sem uniforme. Tem empresas que não, que você já vai entrando ali, passou em frente ao relógio e se reabate. Aí tem gente que não, empresas que não. A minha é um caso, você precisa se fardar, aliás, vestir o fardamento e voltar para bater o ponto. Senão, você pode até sofrer alguma punição, alguma advertência, algum tipo, se eles verem você bater o ponto sem fardamento. Jornada de trabalho parcial, aqui vocês viram, acho que aula passada, se eu não me engano. Aula passada não, que aula de segunda eu não pude ir. A aula de sexta. Sexta não, sexta também foi feriado, né? Eu tô desnorteado. Foi a aula de quarta-feira. Vocês viram a questão do tempo parcial, que são para jornadas que têm um tempo parcial. No artigo 58 frisa essa questão aqui sobre também vinculando a horas extras. Porque a pessoa que tem uma jornada de 30 horas, ela não é permitido fazer horas extras. Não pode ser feita hora extra para quem tem jornada parcial, porque é jornada de 30 horas. E para quem tem a jornada de 26 horas, é permitido, até 26 horas, né, no caso,
é permitido essas 6 horas semanais. Semanais, lembrando, pessoal. É semanais, não é diário. Ou seja, a pessoa não pode fazer 6 horas por dia. Então, por exemplo, vamos supor, ela tem ali. Ela trabalha 26 horas semanais. 26 horas semanais. Ela faz 1 hora extra por dia, por exemplo. Vamos supor que ela trabalhe de segunda a sexta. Ela pode, tá no limite de 5. Tranquila. Ela não pode passar de 6. E essas 6 não podem ser diárias, pelo amor de Deus, semanal. Ou seja, trabalhou até 30 horas, você trabalhou 30 horas, né, no caso, você não pode fazer hora extra. Trabalhou de 26 horas até ali às 30, não chegando às 30, você pode fazer 6 horas extras semanais. Não pode ser diário, semanal. Que dá o quê? Serviço 24 horas mensais, né? Caso por semana, se for feita a 6 por semana. Supressão de horas extras. Aqui no caso é quando se retém a hora extra da pessoa. O próprio nome já se diz. Uma súmula do TST frisa bem o que deve ser feito nessa questão. A súmula 291 diz que a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito da indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas total ou parcialmente, para cada ano de infração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço da jornada normal. O cálculo observará as médias das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra no dia da supressão. Aqui no caso é para quando ocorre essa supressão da hora extra. Será feita uma média de horas suplementares dos últimos 12 meses e aí no caso será acrescida a média de valor da hora e vai ser acrescida de o valor do restringido por lei, né, de no mínimo 50% de cada dia suprimido. Banco de horas. Aqui no caso, como eu falei, né, voltando para a questão do banco de horas. Artigo 59, artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de salários por força de acordo ou convenção coletiva o excesso de horas em um dia compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de um ano. A soma das jornadas semanais de trabalho previstas nessa nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Aqui no caso é para quem trabalha em empresas de banco de hora. Tem empresas que não pagam a hora extra, elas registram em banco de horas e aí lhe dão uma folga, possivelmente. Uma folga também pode ser, não somente uma folga, pode ser um abatimento diário, por exemplo, você sai mais cedo, ou então você entra mais tarde. Tem outras formas também de reduzir esse banco de horas. O pessoal acha que é só folga. É por isso que eu não acho, pessoal, assim, minha visão, né? Eu não acho o banco de horas uma coisa vantajosa. E de fato não é, né? Ele não é vantajoso para o empregado. Ele é vantajoso para o empregador, porque ele suprime ali as tuas horas, ele vai dar é igual férias, ele dá quando ele bem entender, quando for o melhor tempo para ele, e tu vai ter trabalhado ali, basicamente assim, tu trabalha no dia que ele quer e folga no dia que ele quer, basicamente isso, né? Então, tipo, para mim, eu não acho o banco de horas vantajoso. Então, é permitido, mediante acordo coletivo ou convenção, e é regulado, né, no caso. Tem muitas empresas que trabalham com banco de horas. Hoje é mais comum do que trabalhar com pagamento de horas extras, porque ele perde tudo ali por um dia ou então umas horas mais cedo, mas não precisa pagar o valor para ti. A questão desse adendo que eu coloquei embaixo aí, artigo 59, parágrafo 2º, é a questão de acordo individual para banco de horas. Tem empresas que fazem acordo, por exemplo, o funcionário, eu vou fechar aqui teu banco de 3 em 3 meses, faz um banco de horas de 3 meses. Aí é exigido o acordo individual com cada colaborador, registrando ali que ele aceita e que a empresa, no caso, dispõe, para poder ter esse banco reduzido. Via de regra, o banco é anual, ou seja, anualmente tem que fechar. Inclusive, o da minha empresa fecha agora, no mês que vem, se Deus quiser, tomar que as minhas horas sejam tudo pagas. É um exemplo, nesse caso, né? É uma exceção que seja em período menor, mas aí deverá ser acordado com
os empregados individualmente. Jornada 12 por 36. Vocês já viram, né? Essa jornada. Vi que a Aline ia falar. Ia fazer com vocês, acho que foi na segunda-feira que ela iniciou a jornada 12 por 36. Ela é obrigatória o acordo individual escrito. Mesma coisa lá que eu falei agora do banco de horas em tempo reduzido. É obrigatório o acordo escrito, ou seja, para que haja a concordância de exercer uma escala de 12 por 36, o funcionário precisa acordar por escrito com a empresa. Percebe-se descanso para refeição ou indenização destes. No caso aqui, é para com as empresas que têm esse tipo de escala normalmente, não é só esse tipo de funcionário, mas normalmente são os funcionários da segurança que trabalham nesses tipos de jornadas. Eles trabalham às 12 horas e folgam no dia seguinte, né? E essa questão, eles precisam, às vezes, que a refeição, eles não tirem horário de refeição. Ou eles comam ali façam um consumo da sua refeição no local, sem sair. Então, eles podem, no caso, indenizar essas refeições. E a remuneração, ela percebe os descansos e os feriados. Ou seja, questão de valor, a mesma coisa. Se trabalha no feriado, vai ser pago o feriado. Se trabalha num DSR dele, aliás, no caso não trabalha no DSR dele, mas é pago do mesmo jeito. Via de regra. Essas questões aqui é bom a gente ler a letra da lei. Elas são bem autoexplicativas. Artigo 59A da CLT. Em exceção ao disposto no artigo 59 da Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo ou individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observado ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e parágrafo 5º de 73 da Consolidação. 59b diz que o não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devida apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e de banco de horas. Aqui no caso, é que eles também poderão trabalhar nesse regime. Se eles fazem um excedente ali, poderá ser no pagamento ou no banco de horas. Período de sobreaviso e prontidão é um ponto bem interessante que pode ser cobrado para vocês na questão da sua prova colegiada. Sobreaviso é o período em que considera-se que o empregado efetivo permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Aqui no caso, pessoal, é aquele período que você está em casa aguardando um chamado do seu empregador para você desempenhar alguma atividade. Eu conheci uma pessoa que trabalhou nisso em questão, foi a única pessoa também que eu conheci que trabalhou dessa forma, que ela trabalhava para uma empresa de detetização. Então, uma pessoa por um sábado, eles não funcionavam no domingo, né? Então, todo sábado era uma pessoa diferente que ficava sobre aviso. Ficava ali, no caso, não era 24 horas dele. Ele ficava de manhã até de tarde, mas era mais de 10 horas. E ele ficava ali na casa dele aguardando algum chamado. Ele disse que tinha dia que acontecia e tinha dia que não. Mas ele estava ali à disposição. Por mais que ele esteja ali em casa, pessoal, né? Ele está, entre aspas, em trabalho. Ele não pode sair, porque ele pode ser chamado para o trabalho. E assim sucessivamente. Mas nesse caso, ele vai ser pago 1/3 do salário normal. É um valor menor, acredito que pelo fato de ele estar em casa, né? Ele não, mesmo por mais que ele seja chamado, ele pode estar descansando ali em casa, pode estar deitado e bota no despertador para se alguém ligar para ele, algo do tipo.
A prontidão, diferentemente do sobreaviso, ele fica na dependência das estradas, aguardando ordens. Aqui eu já ouvi falar, nunca vi ninguém que trabalha sobre regime de prontidão, mas eu já ouvi falar sobre pessoas que trabalham com rede de internet. Eles ficam de prontidão, né, nos dias específicos, para que, se houver algum chamado, algo do tipo, eles vão lá executar alguma função. Já, normalmente, eles ficam em estradas mesmo, porque eles, no caso, são considerados uma circuncisão extensa, e aí pode ser que não dê tempo de chegar, né? Eles ficam na estrada mesmo. E ele, no caso, é menor o período, enquanto de sobreaviso é 24 horas, eles só podem ser de 12 horas. E eles também recebem mais. Não vai ser só 1/3 do salário, como é no sobreaviso, vai ser 2/3 do salário normal. A súmula 428 do TST diz que o uso de instrumentos telemáticos ou informativos fornecido pela empresa ou empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Aqui, no caso, é um exemplo daquele pessoal que leva o computador para casa, né? Não é pelo fato de ele estar ali com o computador em casa que ele esteja em regime de sobreaviso. Segundo, considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido ao controle patronal dos instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso, que no caso é a definição do sobreaviso. Ademais, férias. A gente entra aqui no nosso último tópico da unidade 7, que trata sobre as férias. O período a qual o empregado se ausenta da empresa em virtude do direito de férias anuais remuneradas. Ocorre também, assim como o DSR, uma interrupção do contrato de trabalho. As férias estão elencadas aí no nosso artigo 7º da Constituição e também no nosso artigo 129 da CLT. E lembrando que tem 2 períodos, pessoal, período aquisitivo e período concessivo das férias. O período aquisitivo é o período que você está apto para ter férias, ou seja, quando você passa do período aquisitivo, você está apto para receber as férias, que é as férias, que é o quê? Os primeiros 12 meses. Quando você está ali com os primeiros 12 meses da empresa, você, pronto, a partir daquele período, pode receber as suas férias anuais. E o período concessivo é o período após o aquisitivo. A empresa ela tem mais os 12 meses para poder te fornecer ali as tuas férias. Ou seja, basicamente a pessoa que inicia ali um período em uma empresa, ela vai passar pelo período aquisitivo de 12 meses, depois vai entrar no período concessivo de 12 meses, a empresa ainda pode ali esticar até o finalzinho e dar suas férias aí praticamente quando tiver com quase 2 anos de empresa. Então, passado o período aquisitivo, você entra no período concessivo, que é o período que você pode receber as suas férias. Duração das férias. Aqui é um ponto importante, pessoal. Eu não sei se vocês já iniciaram férias. Se alguém puder me confirmar. Mas o que é a duração das férias? A duração das férias é o período em que você vai ter férias. Porque, via de regra, é para você ter 30 dias. Mas aí entra o artigo 130 com as exceções, que é as pessoas que têm faltas injustificadas. Então, no caso, tem um macetezinho que eu coloquei com as setas. Ó. Você vai contar de 6 em 6 os dias das férias e de 9 em 9 os dias de faltas. Ou seja, quem tem 30 dias de férias é quem faltou até 5 dias. Se você faltou até 5 dias injustificadamente, você mantém ali os seus 30 dias de férias. Aí já cai para 24 para quem faltou entre 6 e 14. Ou seja, de 5 para 14 tem 9 dias. E de 30 para 24 tem 6. Já tira 18 dias de férias quem faltou entre 15 e 23. Ou seja, de 14 para 23 mais 9. E de 24 para 18 mais 6. E folga, aliás, tira férias 12 dias, quem faltou entre 24 e 32 dias. Eu me recuso a acreditar que tem uma pessoa que falte 32 dias injustificadamente. Porque, meu irmão, a pessoa não deve receber quase nada de salário. Então, mas tem. E, pessoal, passou desses dias, não tem direito a férias. Ou seja, é um limite aí bem alto. Porque, como falei, eu nunca vi e me recuso até a acreditar que tem pessoas que faltam 32 dias de trabalho.
O período de concessão será o que melhor atende o interesse do empregador, ou seja, assim como o banco de horas, você também vai ter que obedecer ao seu empregador. É o período que melhor atende ele. Oi, Neto, pode falar. Vitor, com relação ao período aquisitivo de férias, aí Hum, passou, eu atingi o período aquisitivo. Aí o empregador tem mais 12 meses para me conceder essas férias. exatamente. Digamos que eles passaram esses 12 meses, ou seja, mais de 2 anos, e ele não me concedeu as férias. Obviamente, ele vai ser penalizado por isso. Mas, Isso. assim, eu, como empregado, eu tenho algum benefício com relação, além de tirar minhas férias que já venceram, né? Já passou do período concessivo dele me conceder as férias, eu tenho algum benefício, ele vai me pagar alguma coisa a mais com relação a isso, além de ter que me conceder minhas férias de Vai direito? sim. Vai sim, Neto. Eu acho, deixa eu ver se está no slide a mais aqui. Tem um slide à frente, né? A gente vai ver mais à frente. Eu vou te explicar bem direitinho. Mas quando, Ah, tá. assim, só de spoiler, né? Quando ele não dá essas tuas férias nesse teu período, ele vai ter que pagar em dobro, Ah, tá ok. entendeu? Show. Aí, mas a gente vai ver aí mais à frente. As exceções dos pagamentos, aliás, das férias, né, no caso, porque é o período que melhor atende o empregador. Mas existem essas exceções, que é, no caso, os membros da mesma família, trabalham ali numa mesma empresa, no mesmo estabelecimento, ele é permitido que vocês tirem férias ali conjuntamente. Mas aqui para mim, assim, para mim, né, é uma permissão disfarçada, porque, como diz aí o finalzinho do artigo, ó, disto não resultar prejuízo ao serviço. Ou seja, basicamente a mesma coisa. É o que melhor atende o empregador. Não vai. Se ele disser que vai ter prejuízo no serviço, aí você não vai tirar férias junto, simplesmente. E o artigo 136, parágrafo 2º, diz que o empregado menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Aqui no caso, já sim, é algo que é mais direto, né? A pessoa que trabalha ali está em regime de férias escolares, pode coincidir as férias do trabalho. A comunicação das férias se dará com no mínimo 30 dias de antecedência ao empregado. E é vedado o início das férias em 2 dias que antecederem DSR ou feriado. Ou seja, antecedeu ali 2 dias que antecedem a sua folga, não pode iniciar as férias. Feriados da mesma maneira. 2 dias antes, não pode iniciar as férias. Tem gente que diz, as férias não podem começar no final de semana. Pode sim. Não tem nada a ver isso. A questão é feriado e DSE. O pagamento das férias será em até 2 dias que antecedem o seu início. Artigo 145. A base de cálculo será a remuneração na data da concessão das mesmas. O pagamento das férias na súmula 328 do TST, o pagamento das férias integrais ou proporcionais gozadas ou não na vigência, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no artigo 7º, que é o terço constitucional. Eles vão pagar a sua remuneração mais o terço constitucional. Pode falar, Miri. Tá me ouvindo? Tô. Essa coisa das férias, a empresa, por exemplo, a EMA, ela não permitia que a gente começasse sábado e domingo. Tinha que É, ser. Mary, tem algumas empresas que optam por não iniciar, mas já teve casos que eu vi, inclusive lá no trabalho, que iniciava sim, sem problemas no sábado, entendeu? Não na vedação, O que eles alegavam é porque você já perdia, entendeu? Você é, perdia o dia. para quem folga né? Para quem não folga, perde do mesmo jeito. Tipo, lá no Tá trabalho, bom, te dá por exemplo, a gente trabalha sábado e domingo, então ele dando sábado ou domingo pra a gente ia trabalhar de qualquer forma. tá bom. Mas no teu caso, por exemplo, no É, caso que a gente 5 por 2, a gente não poderia começar no sábado e domingo, entendeu? Porque o meu regime era 5 por 2, aham, entendeu? entendi. No caso aí não é É. 5 por 2, né? Como eu falei, tu Não, o meu era trabalhava um 5 pouco por 2 um também. pouco mais na semana, né? Não, era 5 por 2, eram 40 horas só. Então era hora reduzida no limite, né? É porque ele, no caso, aliás, no caso, na via de regra,
as empresas trabalham um pouquinho a mais na semana para poder fechar Mas esse. a gente trabalhava 8 horas, Uhum, segunda a sexta, e na minha função, no caso, eu não trabalhava no sábado nem no domingo, mas poderia tirar, poderia tirar sobreaviso, entendi, ou plantão, entendi, entendeu? entendi. Show. Obrigada. Como eu falei, texto constitucional, ou seja, as férias elas são pagadas o valor mais o texto constitucional, que é previsto na nossa CLT. Aliás, na nossa Constituição, perdão. A súmula 8.1 do TST, os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Tá vendo aqui, né, Neto? Remunerado em dobro. Ou seja, te concedeu após o período concessivo, deve-se ser pagado em dobro ao funcionário. Lembrando que o valor em dobro, não terço. O terço é adicionado normalmente. Mas o valor, via de regra, é em dobro. Férias no artigo 146, na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Aqui no caso, pessoal, que vocês vão ver mais à frente, é rescisão do contrato, né? Quando ocorre a rescisão do contrato ali, tem o pagamento ali das férias proporcionais, se vencidas também proporcionais e em dobro. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Aqui no caso aqui é igual o 13º. Você trabalhou até o dia 14, computa ali como um mês inteiro. No caso, 13º até o dia 15. Mas aqui é até o dia 14. Trabalhou até o dia 14, é como se tivesse trabalhado ali um mês todo, para a questão de proporção de férias na rescisão do contrato de trabalho. A súmula 171 do TST diz que, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que completo o período aquisitivo de 12 meses. Aqui no caso, pessoal, eu estou colocando para vocês, mas é mais a título de informação, porque vocês vão ver ainda a questão de rescisão do contrato de trabalho. Vocês vão ver a questão da proporcionalidade das férias, de férias vencidas, quando você recebe, quando você não recebe. Então, tudo isso vocês vão ver na unidade 8, que trata sobre rescisão do contrato de trabalho. Férias e abono. Aqui no caso é para aquele chamado comumente da venda das férias. O pessoal chama, mas não é errado, né? É o abono das férias. Que ele é facultado ao empregado converter 1/3 do período de suas férias que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Aqui no caso, pessoal, que é facultado ao empregado, ou seja, se o empregado tiver interesse e o empregador concordar também, obviamente, ele poderá converter 1/3 do período das férias a que tiver direito no abono pecuniário. Essa questão de você ter o abono, ela é do mesma vertente lá do fracionamento. Se você tem ali o fracionamento das suas férias, é necessário a concordância do empregado. Se não tiver, não pode. O abono de férias será requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ou seja, terminou o período aquisitivo, você vai ter que solicitar esses 15 dias antes para poder haver esse abono das suas férias. As férias coletivas. Quando o empregador conceder férias a todos os empregados de uma só vez, ou seja, aqui no caso, a palavra já fala por si só, né? É quando ele concede ali em massa uma quantidade específica de funcionários para tirarem férias juntas. Elas poderão ser concedidas a todos os empregados de uma empresa ou a determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Aqui ocorre também, pessoal, muito nas empresas de produção de automóveis. Quando eles têm, por exemplo, uma linha de produção, aí o estoque deles está cheio de automóveis e eles não necessitam ali de fechar, aliás, de produzir mais automóveis. Então, eles fazem o que? Eles dão as férias coletivas para a linha de produção. Normalmente, o pessoal do financeiro não tira férias porque tem um faturamento do veículo. Então,
eles não necessitam que seja, por exemplo, a empresa toda tire férias coletivas. Podem ser ali só um setor específico da empresa. No caso aqui, como eu exemplifiquei, a linha de produção. Férias coletivas, aqui mesmo. Férias coletivas. Artigo 139, parágrafo 2º. Para fins previstos nesse artigo, o empregado comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias a data de início e fim das férias, precisando quais estabelecimentos ou setores abrangidos da medida. Aqui no caso, pessoal, é a comunicação das férias coletivas. Diferentemente das férias convencionais individuais dadas a cada funcionário, as férias coletivas elas precisam ser comunicadas ao Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias. Ou seja, você terá lá que comunicar ao Ministério do Trabalho que você estará dando férias coletivas aos seus funcionários, dizer lá o período que vai iniciar, o período que vai terminar, e você deve comunicar com 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho. E em igual prazo, ou seja, 15 dias de antecedência, o empregado enviará uma cópia aludida da comunicação aos sindicatos respectivos da respectiva categoria profissional e a providenciará a fixação de avisos nos locais de trabalho. Aqui no caso é para comunicar tanto ao sindicato dos trabalhadores como aos funcionários. Ele comunica lá com informativos e nas empresas, nos cronológrafos ou algo que informe a eles que estarão em regime de férias coletivas e em igual prazo aos sindicatos. A Lei Complementar 51 diz que as microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego, a concessão de férias coletivas. Ou seja, só as microempresas e as empresas de pequeno porte que não precisam comunicar ao Ministério do Trabalho. Todas as outras precisam. Artigo 139, parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferiores a 10 dias corridos. Aqui no caso, precisa a questão do fracionamento das férias. Como vocês viram lá, né? O individual pode ser fracionado. Essa aqui, ela também pode, mas só em 2 períodos. O artigo 143 diz que tratando-se de férias meu Deus, estou enganchando só. Férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o empregado, e o sindicato representativo da categoria profissional, independente de requerimento individual a concessão do abono. Aqui no caso, pessoal, é do abono das férias. É porque esse artigo, como ele teria que ficar aqui, ele ficou um pouco desconexo. Mas é a questão do abono lá que vocês viram no slide anterior, do terço, um terço das férias que você pode convertê-la em abono, em pecúnia, né? Eles também podem. E eles não necessitam ali do acordo coletivo entre empregador e sindicato. Eles precisam do acordo coletivo, o que não precisa no individual. Ou seja, tem coisas no individual que não precisam no coletivo e tem coisas no coletivo que não precisam no individual. Nesse caso aqui, que não precisaria no individual, aqui precisa. Então, eles precisam do acordo entre o sindicato e o empregador. Se não houver esse acordo, eles não podem converter o abono as férias em abono. Perdão. O artigo 140 diz que os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão da oportunidade. Férias proporcionais, incluindo-se, então, novo período aquisitivo. Aqui, no caso, é para quem não tem. Vocês viram lá que tem o período aquisitivo e o período concessivo. Quem não passou ainda do período aquisitivo, ainda está nos 12 primeiros meses, eles terão que, no caso, fazer uma férias proporcional para eles. Né? Eles vão tirar ali as férias proporcional e vão entrar em período aquisitivo novamente, porque também, imagina aí, todo mundo da linha de produção de férias e só os novatos lá, trabalhando sozinho, o perigo. Aí, eles também têm esse direito de tirar essas férias coletivas. E por hora é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, podem perguntar. Esse conteúdo deixou um pouquinho extenso, porque já entrou até no horário do outro GED. Mas essa é a nossa, como um todo, né, nossa unidade 7. Vocês devem estar terminando elas aí nos próximos dias. Então, a gente vai ter A presença tá aí, galera. Oi? de revisão.
Sim, sim. Mais à frente, Meire, nessa semana agora, eu vou colocar no grupo alguns horários para vocês votarem, que eu tô pensando em fazer ele no sábado, por volta lá das 4h30 por aí, que é quando vai conseguir vir mais gente. Aí a gente Entendi. vê aí para vocês votarem, show? Tchau, tchau, Beleza. pessoal. Até breve.